Olá, Luzinha! Aqui é a Maria da Luz Mística. Seja muito bem-vinda ao Tarô da Semana. Eu quero que você agora se conecte comigo, respire fundo e escolha entre o 2 ou o 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada opção começa, escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Também estou abrindo a minha lista de prioridade para quem deseja uma consulta de tarô particular comigo. O link para se inscrever está na descrição, primeiro comentário e também no Instagram, @aluzmística. Luzinha do Monte 1, seja bem-vinda. Aqui é a Maria da Luz Mística. Tem uma novidade: se você deseja fazer a sua consulta de tarô particular comigo, eu vou abrir a agenda para o mês de maio. É só se inscrever na lista de prioridade. Link na descrição, primeiro comentário e no Instagram, @aluzmística. Agora sim, vamos lá. Luzinha, temos a carta A Missiva, o Mago e o As de Paus como energia geral dessa semana. A carta da Missiva fala sobre notícias que vêm de longe e que vêm, de alguma forma, elucidando, clareando aquilo que estava em dúvida. Pode chegar através de uma carta, de uma mensagem, de uma ligação. Geralmente não é algo presencial, mas basicamente você ao receber alguma informação impactante e que pelo Mago e o As de Paus isso vai te levar a agir. Mago e As de Paus representam uma faísca, um impulso inicial, algo que você começa a desenvolver e planejar, meio que para salvar a sua pele ou aproveitar alguma oportunidade para não comer mosca. Sabe quando vem aquela circunstância que a gente fala, se eu continuar aqui o negócio vai dar ruim, então eu vou ser esperta e vou me antecipar? É essa a energia. E sabe o que acontece, Luzinha? Isso vai ser bom demais. O Mago é uma carta cheia de potencial, uma vez que ele representa o número 1 no tarô. O As, sendo também o número 1, representa esse processo de iniciação, esse começo, o primeiro passo que é dado. O Mago tem em sua mesa todos os elementos disponíveis, mostrando que você vai de alguma forma misturar, transformar, alquimizar a sua realidade atual, dando aquela recauchutada, aquela restaurada boa para tornar algo melhor do que já está. A carta do As de Paus mostra alguma ação ousada e pioneira, que tem mais investimento de tempo e de energia do que de dinheiro, mas que vai se tornar um projeto promissor e, quem sabe, lucrativo com o passar dos próximos meses. Então, algumas luzinhas podem começar um empreendimento ou realmente monetizar alguma habilidade, iniciar algum estudo, chamar alguém para uma parceria, pegar aquele quartinho que está sem uso nenhum em casa e transformar em um ateliê, baixar aquele aplicativo para, sei lá, fazer projetos. Eu entendo, Luzinha, que quando você começa a fazer esse movimento, o seu profissional responde. A gente já vai passar para o profissional aqui só para não perder o fio da meada, né? Geralmente a ordem não é essa, mas vamos lá. Carta A Verdade Nua, Príncipe de Paus e 2 de Espadas. Luzinha, a verdade nua é quase autoexplicativa. Essa carta simboliza algum tipo de choque de realidade chegando até você. É aquele momento que quem está trabalhando em uma empresa começa a ouvir que vai ter um corte de funcionários. Outra pessoa percebe que uma promoção não está nem perto de acontecer. Vem ali um disse-me-disse de que o líder, o chefe ou algum funcionário falou tal coisa, isso te dá uma ameaçada. E aí a carta do Príncipe de Paus, além de mostrá-lo indo em busca dessa realidade, às vezes até querendo esclarecer os pontos, chamar alguém para uma conversa mais madura, até um pouco mais delicada, vem com 2 de espadas, mostrando que isso te mostra algumas impossibilidades. E você percebe que não é aí que você vai crescer, não é aí que você vai se sentir valorizada, respaldada. As pessoas não estão, de fato, torcendo por você, sabe? Te protegendo, ali colocando, não é a mão no fogo, né? Mas colocando as fichas no seu trabalho. Então, essa luz da realidade, no lugar de te amedrontar, ela vai te dar uma raiva. E essa raiva será a sua força motriz. Você vai estar pistola da vida, Luzinha, possivelmente estará mesmo. Mas no lugar de sofrer, de xingar, de gritar no trânsito, vai falar, eu vou pegar essa raiva, vou mostrar para mim mesma que eu posso fazer diferente. Então esse 2 de espadas pode mostrar, Luzinha, que essa semana você não vai conseguir executar todos os seus planos. Mas o seu impulso vai ser tamanho que o primeiro passo você dá. Também com essas cartas, Luzinha, pode ser o anúncio de uma transferência de setor, uma redução de salário, alguma tarefa sendo acumulada, alguém saindo do seu time e isso te sobrecarregando, que também podem evocar esses sentimentos mais fogosos, como a raiva, a vontade de se impor e, consecutivamente, tudo que eu acabei de falar. Agora, as pessoas que estão trabalhando por conta própria, pode ser um clique.
sabe, de olhar ao redor e falar, caraca, a concorrência tá me sobressaindo. Os meus métodos estão datados, ultrapassados. Eu tô aqui, ó, tentando captar cliente como se eu tivesse na, na era do Jurassic Park. Então, quando a gente tem essa carta do Príncipe de Paus e o Dois de Espadas, Luzinha, pode ser você meio que a contragosto, mas com esse objetivo de se movimentar, abrindo mão de alguma zona de conforto para se encaixar um pouco mais na sua prosperidade, ou em como conseguir mais clientes, como fortalecer a sua imagem. Pode ser que no momento que você tem que ceder, tipo, beleza, eu me rendo, então eu vou aceitar, assim, fazer reuniões online, eu vou aceitar atender, né, sei lá, os psicólogos aí, eu vou aceitar atender os pacientes virtualmente, ou como quer que seja, né, esses foram os exemplos que me vieram à mente, mas como se você desse esse braço a torcer. E também meio pé da vida falando, por que a sociedade tinha que ficar assim? Por que evoluiu desse jeito? Mas que coisa! Entretanto, tudo isso leva, como eu já trouxe, Luzinha, a um movimento ainda melhor. Outro aspecto, né? Quando a gente pensa aqui a respeito do seu campo profissional, se você não está trabalhando com tanta segurança, por exemplo, quem está fazendo uma renda extra através de freelancer, ou está com um contrato que vai se extinguir, fica um pouco evidente que isso está frágil, isso também pode te levar a buscar outras alternativas antes que o barco afunde. As luzinhas que não estão trabalhando também vão passar por essa espécie de gosto agridoce na boca, entendendo que a maneira como vocês estão buscando essas oportunidades não é realista, ela não vai rolar. Isso pode ser um choque, pode ser, inclusive, parte dessa observação pessoal que a gente conversou, tanto através dessa mensagem que você cai na autoanálise, quanto também, né, na carta da verdade. A verdade nua mostra uma imagem que envolve também um espelho, e a mensagem dessa carta nos lembra que todos os monstros e todas as delícias do mundo podem ser vistas no espelho, porque tudo isso existe dentro da gente. Então é como se você caísse em si, Luzinha, de onde você pode estar de alguma forma atrapalhando ou sabotando a sua própria carreira e trajetória. De repente não existem culpados externos, existe essa autorresponsabilidade, esse novo plano, esse novo movimento. Então, o que eu sei aqui tem babado chegando e tudo isso vai realmente levar a um recomeço. Agora, Luzinha, voltando algumas casinhas, essas cartas também podem representar você recebendo convite para sair, para ir em casamento, para ser madrinha de bebê ou para ser madrinha de casório, para ser quem é professor, né, ou trabalha em instituições de ensino, para ser honrado por uma turma de alunos, para ser paraninfo, para ser orientador de projetos de conclusão de curso. Quem está fazendo pós-graduação pode precisar trocar de orientador por algum motivo de força maior. E tudo isso também vem trazendo essas espécies de formalidade, sabe? Que não são contratos, mas que são circunstâncias que a gente não pode simplesmente falar que sim ou que não, sem pesar as consequências. Então, também requer essa espécie de jogo de cintura. Às vezes, no Dois de Espadas, a gente precisa dar o braço a torcer, porque é uma função que, embora não nos inspire os olhos, a gente vê que é importante para o outro, ou que vai dar um trabalhinho, mas que é por alguém que a gente gosta e tudo mais. Bom, cartas saciar a sede, 8 de espadas e as de copas, Luzinha, falando sobre o seu campo pessoal. Embora essas cartas tragam um quê de prazer, elas trazem também, Luzinha, uma espécie de advertência. Por quê? A carta do saciar a sede, ela nos lembra aquele momento que a gente já tá na seca há um tempo e de repente a gente vê a chance de se satisfazer e vai com sede ao pote. Tem aquela sensação ali de realmente, é uma sensação quase transcendental, correto? Dá pra gente pensar isso literalmente. Você acabou de passar ali 40 minutos caminhando no sol e bebe aquela água geladinha. Nossa, a gente vê as galáxias de cima, conhece a Via Láctea, Andrômeda e todo o resto, correto? Mas a gente tem o 8 de espadas. E a advertência está, porque o 8 de espadas, Luzinha, costuma cometer erros e se justificar por isso. Então é um momento que aquela pessoa que está com o colesterol todo bagunçado, de repente abre as portas aí nessa semana para comer tudo que vai piorar essa condição. É o momento que o tabagista que já está 10 dias sem fumar acende um cigarro. É o momento que a pessoa que já está ali fazendo quase que um detox de um relacionamento que não faz bem, responde a mensagem da pessoa, chama a criatura para entrar e ainda beija na boca dela. Sabe como é? É o momento que você acaba passando por cima do seu autocontrole porque tá com muita sede.
Então isso nos mostra na carta do As de Copas que pode existir um fator meio anestésico, meio de distração. E o 8 de Espadas fala, Luzinha, não se engane, sabe? Não diga a si mesma que dessa vez você vai fumar esse cigarro porque é o seu aniversário, ou que dessa vez você vai se encontrar essa pessoa porque você só tá interessada em ficar com ela fisicamente e não vai se envolver no emocional. Não, sabe assim, não minta pra si mesmo, porque senão, Luzinha, você pode se sentir encarcerada lá na frente. Essa semana vai ser mil maravilhas, mas é algo que realmente pede um pouco mais de autorreflexão, sabe? A lealdade, o respaldo, o respeito, o controle que você tem diante de si mesma pode ser muito necessário. Você tá arrasando tanto na hora de tomar essas decisões profissionais. Tá? Então, cuidado com esse auto-engano. Um outro ponto, né? Às vezes é o cansaço, e o 8 de Espadas faz com que a gente deixe de fazer aquilo que a gente precisa. A gente deixa de caminhar, de ir à academia, de fazer as nossas orações, de comer direitinho, começa a começar fast food, ou começa a ignorar as pessoas que estão à nossa volta, rompendo com os pequenos vínculos que a gente criou, ou com pequenos compromissos. Pode ser um momento que alguém já está te pedindo para você enviar as fotos da viagem que você fez há tanto tempo. Manda! Não fica nessa, se esquivando que nem sabão. É tão ruim, energeticamente falando, deixar essas situações mal resolvidas. Então aqui, Luzinha, pede essa autoconsciência, esse centramento. Eu recomendo a você, minha luz, tomar um banho de alecrim. Pega um ramo de alecrim seco ou fresco. Se for fresco, dá uma macerada nele em mais ou menos 1 litro de água morna, deixa essa infusão, né, perfumar o seu lar, o seu banheiro, a sua casa, durante uns 20 minutinhos. Quando a água estiver bem verdinha, coa. Lava do pescoço para baixo antes de dormir e aproveita, porque isso pode dar uma filtrada ali nas caraminholas mentais, tá? Agora, Luzinha, campo sentimental pode ter muito a ver com essa sensação aí de pular a própria cerca, sabe? Ociosidade, Sol, 8 de Copas. Então, a ociosidade fala sobre você já se preparar para o que está por vir, para não se envolver, Luzinha, em bochichos, em ruminação mental, em situações que não deve. Sabe quando a gente pensa que a mente vazia é a oficina do tinhoso? A ociosidade pode nos lembrar disso. Se a gente já tiver com o nosso mental fortalecido e o nosso sentimental também, a gente não deixa que pequenas situações criem triplex na nossa cabeça. E a gente tem o Arcano do Sol, uma carta maravilhosa, uma carta que fala sobre conhecer a verdade, honrar a verdade, nos sentirmos realizadas, radiantes, otimistas. Mas com o 8 de Copas, que, surpresa, surpresa, Luzinha, é muito parecido com o 8 de Espadas. Basicamente, quando a gente tem essas cartas, é como a oportunidade de fazer algo que no fundo o seu coração sabe que não deve. Então, até assim, um papo reto, Luzinha, se você está se envolvendo com alguém e essa pessoa tem uma outra relação, ou se você está se envolvendo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, e não estou falando de quem tem combinado de relacionamento aberto, tá? Estou falando sobre quem está realmente rompendo com os combinados. Atenção, 8 de Copas pode mostrar tudo vindo à tona, a verdade sendo revelada, talvez não nessa semana, mas vindo em cheio e quebrando realmente as estruturas, né? A casa caindo. Então, atenção aqui na hora de aliviar um tédio ou vazio existencial nessas narrativas tão complexas de novela mexicana emocional, porque nada disso é real. A conexão e a química podem ser, mas no fundo do fundo, isso não transmite, não traduz a verdade da sua essência. Então pode ter alguma raiz muito maior lá embaixo que te coloca nesse tipo de posição. Agora, se você, Luzinha, está em um relacionamento sério, preste atenção, porque vocês podem acabar brigando essa semana porque falta movimento, entrega e conexão na relação. E aí tudo vira motivo. Sabe, quando parece que a gente já fica procurando as razões para se queixar, tanto você quanto a outra parte? Um outro ponto é, a carta do 8 de Copas pode ter ciúmes, paranoia, querer controlar, ter possessividade, pode começar a ver coisa onde não tem, pode começar a ter ciúmes até da sombra e da família. E assim, Luzinha, ó, se coloca realmente no seu lugar. Você já tá na estrutura do Sol aqui, então você já tem esse lugar de prioridade na vida do outro. E um outro aspecto é,
A carta do 8 de copas às vezes vem como um desejo de se desapegar de algo, mas a gente ainda não tem coragem de virar as costas e seguir em frente, especialmente porque esse 8 de espadas traz isso. Então, os casais que estão por um triz de uma ruptura podem passar por uma semana de melhoria, mas isso não significa que tudo mudou, esteja atenta. Agora, luzinhas que estão se envolvendo com alguém, não é um relacionamento sério. Primeiramente, né, atenção com o tanto de transparência, a verdade que está sendo trabalhada de fato dentro dessa conexão, porque podem rolar algumas frustrações devido a mentiras, a uma sensação de ser traída. A sensação de ser traída é quando o acordo não foi feito, mas todo mundo sabe que isso não é de bom tom, todo mundo sabe que isso não é uma coisa bacana, né? Um outro ponto é cuidado para você mesma não ser a pessoa que vai criando essas artimanhas e mentiras, de do nada dar na telha de flertar com uma pessoa que é amiga de quem você está saindo, de querer de alguma forma fazer ali um joguinho de xadrez que é um pouco malicioso, reforço, isso também pode vir à tona, porque a gente tem muita carta de revelações acontecendo. E a ideia que vem, Luzinha, é, essa pessoa ela não está, de fato, alinhada com o seu campo emocional. No fundo você sabe disso, mas está tentando negar porque ela consegue de alguma forma te fazer se sentir desejada e provocar algumas vontades. Entretanto, reavalia, porque isso pode consumir a sua energia de uma forma que você nem vê. Agora, as luzinhas que estão solteiras, essa semana vocês estarão com um pouco mais de fogo. E esse fogo pode fazer com que você queira sair com qualquer pessoa só para saciar essa vontade, só para dar a quietada no facho, se é que me entende. Mas, Luzinha, não recomendo. Porque com 8 de espadas e 8 de copas, pode rolar de querer dar chance para alguém que não é bacana e depois ficar frustrada, depois achar que todas as possibilidades serão assim, que é por isso que você tá solteira, porque não tem ninguém que vale a pena, que ninguém é bacana. Então, assim, Luzinha, por mais que você esteja com essa vontade, veja o que você pode fazer para se saciar por conta própria. Sabe, às vezes você quer conversar, ok, né? Chama uma amizade, ou vai escrever no seu diário, ou às vezes você tá com, né, desejo é físico mesmo, então você também pode fazer isso. O que eu tô querendo dizer é, não vá gastar o seu tempo com pouca bobagem, porque isso pode cobrar caro lá na frente, tá? Agora, no campo financeiro, temos a tempestade, o 6 de espadas, o as de espadas. E a tempestade mostra que vem alguma situação turbulenta à frente. Só que essa carta também mostra que você vai ter onde se apoiar. Seja na família, no amigo, num cônjuge, num relacionamento, numa reserva financeira, em um dinheiro que entra na hora que o outro sai. Essa carta mostra essas duas crianças se protegendo de um cenário tempestuoso e também simboliza, Luzinha, que você pode ser essa parte que ajuda alguém. Uma mão lava a outra. Às vezes não são as mesmas mãos, não, né? Às vezes eu ajudo você e você ajuda o outro. E o outro ajuda o outro. E assim as coisas vão se compensando. Mas enfim, aqui, 6 de espadas e as de espadas podem mostrar um momento um pouco mais paralisado do seu campo financeiro. Vem o anúncio de que algum tipo de gasto maior ou alguma baixa na entrada de dinheiro pode rolar. Também pode mostrar a burocracia dando uma embargada no uso da sua conta, um cartão de crédito bloqueado, alguma coisa assim. E você vai conseguir ter jogo de cintura e contar com pessoas queridas para se sobressair. Com a carta do 6 de espadas e o as de espadas, se você, Luzinha, estiver viajando em algum lugar que precisa de autorização para usar o seu cartão, preste atenção nisso para não passar perrengue desnecessário. Mas também cuide, Luzinha, de qualquer tipo de gasto que envolva veículos, passagem de ônibus, de avião, seguro de viagem, seguros como um todo, para que você não perca dinheiro por negligência ou por não perceber algo importante, tá? Agora, é uma semana mais delicada financeiramente, ela vai passar, esses problemas e atribulações também serão resolvidos, só se prepare para não conseguir ter tanto uso do seu recurso material. Às vezes você até vai ter o dinheiro, mas vai falar, eu tenho, mas não posso agora acessar. Então, pede sim essa cautela, tá? Bom, Luzinha, eu coloquei pra gente uma carta do oráculo da Lua, e vem a carta da Lua mutável, nos lembrando que nada dura para sempre. Essa efemeridade da vida vem para nos lembrar que às vezes os nossos impulsos e desejos não precisam ser seguidos de imediato. Às vezes, se você está ali com desejo de fazer algo, de alimentar um mau hábito, um vício, ou de fazer alguma coisa que lá na frente vai dar essa ressaca moral ou literal, espera um pouquinho, dê 5 minutinhos, você vai perceber que vai passar.
Mesmo se daqui a 30 minutos você precisar esperar 5 minutos de novo. Às vezes é muito mais sobre a gente não sucumbir, não se render, né? E também temos uma carta do Oráculo dos Anjos e Ancestrais. Veio pra gente a carta O Lorde, com a frase: assuma o controle com autoridade. Neste caso, vou ler o texto guia pra gente, para termos uma orientação mais completa. E vamos lá. Essa carta do Lorde, ela me lembra bastante a carta do Imperador, que não chegou a sair aqui pra gente, assim como nenhum rei, mas que é uma mensagem que vem para trazer talvez mais firmamento para esse período. Vamos lá. O Lorde é o consorte da dama, o Imperador no tarô tradicional. Gente, eu não sabia que era, não, só me lembrou. Essa carta nunca saiu aqui no tarô da semana, nem pra mim. Enfim, ele representa um homem autoritário que não tem medo de estabelecer a lei, mas isso não significa que ele esteja com raiva ou seja machista. Ele é dono de si, confiável e ambicioso, um homem de honra que conquistou seu lugar na sociedade. O Lorde nesse oráculo segura um cajado e usa uma coroa de chifres, mostrando que ele se mantém firmemente enraizado e é protetor de seu povo. Seu ar régio indica que ele tem um gosto pelas coisas boas da vida, mas é sensível àqueles que são menos afortunados do que ele. Às vezes, você precisa assumir o controle para manter a sua honra. Se você notar que a sua gentileza ou boa vontade não estão sendo valorizados, é hora de mudar isso. Não há desculpa para esse mau comportamento, e os seus ancestrais te estão encorajando a se manter firme e falar o que pensa de uma forma ferozmente amorosa. Você tem a energia e o poder de superar dramas ou energias que não estão funcionando para o seu crescimento. E é hora de assumir o controle antes de se encontrar em uma situação que não quer estar. Você está sendo encorajado a ser o chefe, em vez de ser o subordinado. Esta carta também traz a energia da ambição e pode mostrar que você tem potencial para crescer em um nível profissional, mas apenas se agir com autoridade e mostrar quem realmente é. Ó, realmente alinhou com tudo. E bom, luzinhas, me contem como tudo isso ressoou para vocês. Muita gratidão pela presença, espero de todo o coração ter contribuído. Um beijo e até semana que vem. Luzinhas do Monte 2, sejam bem-vindas. Eu também escolhi o 2 e eu estou assim, perplexa com a semana. Tem muita liberação kármica envolvida. Vamos lá. A gente tem as cartas O Presente, o 2 de Ouros e o 5 de Copas, sugerindo a energia geral da semana. O presente, Luzinha, pode ser muito literal, como pode mostrá-la recebendo algum presente ou dando algum presente. De alguma forma, isso pode gerar um certo estresse ou frustração. Você pode sentir que está dando um passo maior do que as pernas, mas já é uma decisão tomada, ou pode acabar aceitando algo, alguma experiência, algum convite a contragosto para não magoar alguém. Eu sei que com o 2 de Ouros e o 5 de Copas, essa história de estar na vida do outro, de presentear, de receber, pode trazer uma certa dor de cabeça. Agora, para além disso, a gente também pode perceber que essa carta do presente fala sobre aquelas situações que chegam sem pedir licença, como as verdadeiras incumbências que a gente tem. E aí no 2 de Ouros, isso pode levar a gente a ter mais jogo de cintura, a remanejar os nossos planos, os nossos projetos. Na carta do 5 de Copas pode ser decepcionante. Às vezes até vem por uma causa maior ou melhor, do tipo, você tinha uma viagem marcada, mas conseguiu um novo trabalho e agora você não vai mais viajar. Então rolou esse prejuízo, mas existe um ganho lá na frente. Ou às vezes você estava ali com tudo combinado, por exemplo, para uma viagem de casal, e aí esse relacionamento se dissolveu. Enquanto você pensa no que faz e até considera chamar alguém para visitar o lugar junto a você, tem essa angústia acontecendo. Independente de como rola, Luzinha, quando a gente tem a carta do 2 de Ouros, a gente está fazendo uma espécie de malabarismo e, inclusive, algumas peripécias, né? Algumas coisas ali que não são exatamente as mais padrões, as mais lineares, para conseguir chamar a atenção de alguém e ter um resultado efetivo, ou para conseguir conciliar os nossos desejos, os nossos afazeres, o nosso cotidiano. Quando eu falo do chamar a atenção de alguém, às vezes é caso, sim, de precisar que alguém te note. Tipo, literalmente, falando aí, me nota, tô aqui. Eu preciso do seu aval, eu preciso do seu ok, eu preciso que você se posicione, por aí vai. Eu sei, Luzinha, que isso pode, a um primeiro momento, soar um pouco frustrante, porque de fato é, mas a gente deve sempre perceber que na carta do 5 de Copas, toda a sensação de decepção vem para que a gente cruze uma ponte e nos liberte do passado e do marasmo. O 5 de Copas mostra que apenas lavando a alma a gente pode recomeçar frescos, limpos, renovados. E quando vem 5 no tarô, significa que algum tipo de platô será quebrado, ou seja, existe
a fragmentação de alguma crença ou de alguma forma de se portar, de algum tipo de conexão que vinha de algum modo nos limitando. Então ele tem esse fator de mudança muito importante e muito sábio. Tanto é que a sua energia pessoal, Luzinha, vem com a carta Aquário, a Força e o 4 de Espadas. Primeiro que eu vejo que vocês não estão com muita paciência para picuinha e para gracinha, assim como eu. E que na carta de Aquário é o início de uma nova era. Caraca, olha só que interessante, você está com novos hábitos. De repente você começou a gostar de um alimento que nunca te chamou a atenção. Decidiu, sei lá, parar de comer carne, parar de beber álcool. Sente um chamado enorme para fazer uma travessia na natureza, cruzar o caminho de Santiago, visitar a Chapada. A ideia dessa carta de Aquário é que pode rolar algum rompante que acompanha um verdadeiro processo de despertar espiritual. Até algumas coisas do tipo, de repente não quer que ninguém entre de sapatos na sua casa. Ou vem aquele interesse em cultivar temperinhos, tanto para fazer uma magiazinha, um banho de ervas, quanto para deixar a sua alimentação mais fresca, mais saborosa. Aqui, Luzinha, a carta do 4 de Espadas pode te mostrar dando um passo para trás e inclusive abrindo mão de algumas atividades e tarefas que eram mais cansativas ou que eram rotineiras, para na carta da Força se conectar com sua verdadeira inteligência, sabedoria e essência. Além disso, a Força vem como um domínio do nosso mal interior. Eu vou usar a palavra mal bem entre aspas, porque não é como se existisse o bom e o mal, mas pode existir a nossa besta interna, a parte que é desmedida, a parte que sucumbe às próprias vontades, a parte que até se prejudica quando entra em frenesi. Essa parte é incrível, ela é fascinante, ela é forte, mas às vezes ela acaba sendo tão retraída que ela é utilizada apenas para sustentar cenários e situações que nos angustiam. É como se, às vezes, a nossa força se tornasse fraqueza, entre aspas, quando, na verdade, ela é apenas uma força que está na contraparte dela. Ela é uma força, só que ela não está sendo usada, ela está difundida. Ou ela é uma força, mas ela é tão incontrolável que ela se torna a ira, ela se torna a cegueira da raiva. Então, quando a gente tem a força com 4 de espadas, Luzinha, é como se você tivesse como perceber tudo isso que te colocava nessa posição de fraqueza, entre aspas, ou de mal, entre aspas, para sair dessa dualidade, para saber, inclusive, como condicionar, canalizar, direcionar quem você é com totalidade, né? Sem reprimir nada, sem isolar nada, sem se deixar ser engolida por nada. É um papo muito interessante esse que a gente está tendo. Agora, como eu trouxe, né? Essas cartas também vão trazer esses novos interesses. Pode acabar, Luzinha, acompanhando uma gripe, um resfriado, alguma coisinha mais chata que te obriga, né, a ficar em repouso devido a esse 4 de espadas. Então, cuidado com a imunidade, vamos consumir vitamina C, tomar um solzinho de manhã. Dependendo da região do Brasil, é quando o frio começa a se aproximar, as viradas de tempo atacam. 4 de espadas é muita respiração, né? Ataca a sinusite, a rinite, as ites da vida. Então, assim, esteja também cabreira, né? Esteja boneca quanto a isso. Entretanto, para além desse fator, a força é uma carta de muita vitória. Ela é essa carta de novos ideais, de novos projetos, e ela mostra aquele momento de tentar outra vez. Igualzinho na música de Raul, tente outra vez. É o momento em que no 4 de espadas está pegando fôlego para se fazer dar um revanche, sabe? O seu momento de provar para si mesmo ou de dar a sua própria volta por cima. Então pode ter muita estratégia sendo levantada aqui, muito estudo acontecendo, ou você realmente planejando os próximos passos de forma mais meticulosa e de forma até um pouco secreta. Bom demais. Seu campo emocional, Luzinha, vem com a carta da colheita, o diabo e o pendurado, né? O enforcado. Primeira coisa que me vem é o seu ego será inflado. Isso vai te fazer bem. Porque todo mundo tem um ego e esse ego gosta de receber um carinhozinho aqui ou outro lá, mas você não vai ceder a esses caprichos. Ó, parabéns pra gente. Então, você, Luzinha, que foi sucateada por alguém, que foi maltratada, que levou ghosting, né? Que a pessoa sumiu do nada, que foi trocada, que se humilhou atrás de atenção. Você acredita que o alecrim dourado vai tentar contato? E você vai ter o gostinho de olhar e falar assim, ai, não quero. Olha só, eu tô pensando nas músicas hoje agora com Monte 2, agora me veio aquela música do Seu Jorge que fala, quem
Eu não vou cantar não, gente. Quem não quer sou eu. Meu timbre não tá trabalhado, então por isso não vou cantar. Mas o que eu tô querendo dizer é, você vai ter esse gostinho saboroso de falar não, bem redondo, bem lustroso pra alguém. E quando a gente tem o diabo com o enforcado, Luzinha, é realmente o momento em que você rompe com todo um padrão, até mesmo de vidas passadas, que te acorrentavam em relações extremamente egóicas e repetitivas. Então, isso diz muito sobre esse processo da força de sobrepor o que antes te puxava para o seu lado desembestado. Se você está, Luzinha, em um relacionamento mais sério, namoro, noivado, casamento, a gente pode interpretar isso daqui de um novo jeito. Pode sim ter alguém do seu passado tentando vir e abalar as estruturas dessa relação, mas você não vai ter interesse, não vai se entregar. Como também, Luzinha, com essa carta do enforcado do diabo, pode ser que você olhe para essa pessoa, entenda que você não está feliz e diga, eu não preciso desse vínculo, eu posso ser feliz, eu posso ser livre, eu não vou ficar tentando aqui inspirar o outro, enxergar a ambição no outro, eu não estou mais com admiração por essa pessoa, eu não me sinto tão motivada, eu não me sinto bem tratada. E por que a gente tem a carta da colheita? Porque é como se todas essas ideias ficassem maduras para agora você se nutrir delas. Isso já vem sendo trabalhado no seu campo astral, Luzinha, há um tempo. Então, essa carta do diabo pode mostrar que antes você queria ficar porque sua mãe não concordava com o divórcio, ou por conta de um filho, ou por conta de uma casa, ou por conta de um financiamento, ou por conta disso e daquilo. Só que o pendurado, ele passa por uma evolução em que ele vê tudo por esse novo ângulo, descobre essa nova face, e aí o diabo pode representar o seu poder de encerrar. Isso pode ser acompanhado de uma discussão mais acalorada, pode ser acompanhado de ter ali realmente um estopim e se falar, atingiu o limite, não dá mais, de uma forma ou de outra. Existe muito incômodo enquanto você vive essa experiência, mas também existe uma dose de liberdade que é inenarrável, que é de valor imensurável, tá? As luzinhas que estão se envolvendo com alguém não é um relacionamento sério. Essa pessoa vinha te levando na maciota, dando uma enrolada, aí desmarcava em cima da hora, e sumia, fingia que não estava olhando o celular. Assim, você estava percebendo que a coisa não estava indo bem. Sabe que você pode acabar dando esse passo para trás e ainda conhecendo uma outra pessoa mais bacana? Mesmo se essa outra pessoa, Luzinha, seja um foguinho de palha, que é alguém bacana, você troca uns beijinhos, se diverte, mas é como se isso te fizesse perceber que tem mais gente no mundo, sabe? Tem mais possibilidades à frente. Nossa, são 8 bilhões, né? De possibilidades que a gente tem ao nosso redor. Então, o diabo, como um enforcado, traz esse limite de falar, eu não preciso disso, eu não vou ficar aqui presa nessa narrativa e nessa situação. Também podendo representar o momento que você já está pausada e o outro vem ali todo ardiloso, vendo se você ainda está na dele, para você dar esse não fenomenal. Como também, luzinhas que estão se envolvendo com alguém. Essa pessoa, perdão, que estavam se envolvendo com alguém, às vezes essa pessoa já está em um outro relacionamento, essa criatura pode querer se aproximar e você vai falar, não, aqui não, ó, mãos lavadas, que eu não vou me sujeitar a situações que não me cabem. Bom demais. Luzinhas que estão totalmente solteiras, que não tem nenhum contatinho, que estão aí realmente num momento mais límpido, né? Mais vazio do emocional romântico. A carta do diabo vai te mostrar com mais desejo, inclusive se sentindo mais ousada, se sentindo com vontade de ter conexão. O pendurado pode mostrá-la realmente liberando do seu coração angústias e mágoas, desenvolvendo até aquela transcendência crística de perdoar ao passado, perdoar alguém, liberar algum trauma. Gente, é tão comum a gente ouvir sobre liberação de trauma, como se fosse, sei lá, a gente pintar os cabelos ou usar uma máscara para remoção de cravos. Ai, libere seus traumas, remova seus cravinhos do rosto. Galera, não é assim. Realmente, ressignificar algum registro traumático é um processo muito profundo, muito complexo. E que às vezes atua de um lado, mas ele desamarra diversas outras possibilidades pessoais que ainda não foram exploradas. É como realmente um avanço enquanto indivíduo. E isso pode vir, Luzinha, durante um processo terapêutico. Sei lá, durante uma sessão de tarô, durante uma conversa com alguém. Tem uma energia de troca envolvida, porque a gente tem a carta do 2 de ouros, porque a gente tem a carta do presente.
Então isso pode ser feito ali enquanto você está diante do outro, mas você se percebe aos olhos do outro, tem essa visão macro e, portanto, realmente abre um novo campo, um novo espaço no seu emocional. Talvez até role um flerte essa semana, esse não vai ser o grande foco, mas assim como eu mencionei antes, é uma transcendência de questões e vínculos que vinham se ramificando e se proliferando. Se proliferando tá correto, gente? Não sei. Mas que vinham proliferando há muitas passagens aqui na Terra. Então, essa semana é muito forte. Além disso, a gente tem aqui as cartas da liberação, o julgamento e o príncipe de espadas sobre o seu campo financeiro. Então, quem está com dinheiro pendente, quem está esperando resultado de visto, de aprovação de concurso, de resultado de exame, de resultado de processo admissional, quem está assim com alguma burocracia no caminho, inventário, negociações, resultado de audiência, enfim, Luzinha, tende a vir. Isso já te traz um alívio. Só de sair da espera, você já está ali, ó, respirando ar puro novamente. O príncipe de espadas pode mostrar que as notícias não serão das melhores, porque você vai precisar agir rápido para não perder alguma chance. Por exemplo, vem o resultado do trabalho, você vai ter que estar lá no dia seguinte. Mas você já tem um trabalho, mas então você vai ter que faltar esse trabalho, vai ter que comprar passagem de avião, de ônibus, pegar a estrada, sabe? Ou rola ali um resultado que pede que você preste conta, envie um documento, tire, sei lá, algum tipo de certificado. Então, essas notícias, elas podem ser negativas, entre aspas, ao passo que vão dar uma desorganizada legal na sua semana, mas elas são a dádiva de um recomeço, tá? Para algumas pessoas, é aquele negócio igual o filme O Sonho de Liberdade, essa cena me vem à mente. Você ganha um dinheiro grande, mas uma fatia vai para os impostos. Acontece, sabe? Ou um processo é encerrado e você precisa pagar alguma coisa. Mas ei, ter que pagar alguma coisa é uma punição muito pequena em relação ao que poderia ser essa punição, sabe? Essas cartas também podem mostrar, assim, alguém que você não tem contato há muito tempo reaparecendo pedindo dinheiro. Não recomendo emprestar, esse dinheiro não vai ser nem devolvido e nem vai cair em boas mãos, ele não vai ser usado de uma forma apropriada. Mas se você, Luzinha, está devendo alguém e um dinheiro entrar, pague essa conta, tá? Isso também vai representar discernimento, vai, né, transbordar aí o universo afora, que você é uma pessoa que dá aquilo que você almeja receber. Então, naturalmente, virá mais para você com o tempo, ok? Já profissional, bem bacana. A tranquilidade, 5 de paus e cavaleiro de paus. Eu achei interessante a contradição das cartas, é um momento paradoxal. Porque a tranquilidade mostra uma pessoa que está sossegada. A carta do 4 de espadas pode te mostrar trabalhando um pouco menos. Só que a gente tem cartas de um dia a dia profissional que está bem agitado. Então, quais são as alternativas que eu considero aqui para a gente interpretar? Algumas pessoas estão sossegadas sabendo que o delas está garantido. Mas tem muito trabalho sendo feito. Inclusive, o calendário essa semana está sendo totalmente recapitulado. Seus clientes podem ser substituídos por outros, podem vir projetos do passado, recrutadores retornam falando que o processo que você está vivenciando para ser admitido em um lugar está indo adiante mesmo. Sabe assim, vem essas notícias que dão uma desgovernada ou alguns cenários que não estão totalmente prontos, não estão tão otimizados, que você precisa de dar mais gás para movimentar. Mas no fundo você respira suave, com a certeza de que tudo está dando certo. Ok, essa é uma possibilidade. A outra, Luzinha, é que algumas pessoas podem pausar os trabalhos e viajar. Então, a tranquilidade fala sobre essa sensação de descanso, ou de se desanuviar, se descomprimir das tarefas cotidianas. Mas é uma viagem um pouco mais aventureira, tem muito movimento, é muito sobre bater perna, visitar museu, visitar restaurante, visitar lugares. Então, são dias cheios mesmo. Outra possibilidade é você viajando a trabalho, tendo que fazer muita coisa a trabalho, mas também aproveitando para curtir, para desfrutar, para rever amigos, para rever familiares. Outra possibilidade é você se sentindo suavizada por receber algum bom feedback no seu trabalho, mas isso também representa deslocamento de função ou voltar para algum cenário, setor ou tarefa que você já cumpria antes. Então existe um movimento extra no seu dia a dia, mas seu coração está muito tranquilo. Talvez até por conta dessa questão financeira ou porque você se percebe nesse processo de evolução.
Quem é autônomo também vai sentir que o trabalho está dando certo. É engraçado, porque você pode sentir que ele está dando errado de um lado, como por exemplo, pode não ter tanta cliente que você já atendeu, ou muitos contratos que você já fechou, pacientes que eram seus voltando, mas tem muitos novos chegando. Isso pode rolar. Ou o inverso, né? Tem muita gente retornando, mas não tem gente nova. Então, você olha para aquilo e fala, eu vou trabalhar em cima do que funciona enquanto reflito sobre o que não está funcionando, só que sem pirar na batatinha, ok? Quem está buscando oportunidade profissional pode conseguir um trabalho que não era a primeira prioridade. Então, você mandou o seu currículo por mandar, o outro já estava muito focada, pode acabar não sendo a resposta esperada, mas é a que você precisa. Então, a gente tem um movimento assertivo que leva ao sucesso com esse toque de surpresa, tá? Aqui, Luzinha, a gente tem a mensagem do oráculo da Lua, dizendo, Lua fixa, mantenha a sua visão. Basicamente, o ponto de vista que você vai acessar essa semana, seja no emocional, seja no pessoal, seja a respeito desse campo material que está se movimentando, sustente-o. Não deixe que isso se torne aquele tipo de insight que te inspira por 7 dias e depois tudo volta ao normal. Ou melhor, ao de antes, não, né? Nem ao normal, né? E também coloquei pra gente uma mensagem espiritual do oráculo dos anjos e ancestrais. Eu vou ler pra gente o texto guia, que diz o seguinte. Guardiã da água, conecte-se com as suas emoções. A água é o elemento que está em seu sangue, em suas lágrimas e em sua carne. A guardiã da água representa os anjos da água, que podem ajudá-la a mergulhar para entender a profundidade das suas emoções. Esses anjos servem para fazê-lo ver que suas emoções não são apenas os sentimentos que estão na superfície, mas também as velhas emoções que você pode ter bloqueado nas sombras da sua alma. Ao ajudá-la a reconhecer suas emoções mais profundas, os anjos da água o ajudam a ouvir as mensagens que eles têm e desbloquear os seus poderes intuitivos e energias de abundância. Seus anjos querem que você saiba que está tudo bem em sentir emoções que estão surgindo em você neste momento. Não importa se elas estão alegres ou estão tristes. Elas são mensageiras poderosas que permitem que você entenda o que quer e precisa. Tirar um bom tempo para respirar e reconhecer suas emoções permite que elas fluam através de você, em vez de desabar em uma onda avassaladora. Observe que também existem mensagens intuitivas e psíquicas surgindo neste momento. E, a menos que reconheça tudo conforme surge, pode perder orientações importantes que podem levá-lo a apoiar e amar. Basicamente, a sua grande sacerdotisa te convida a um momento de autoescuta e de realmente dar voz ao sagrado que existe em você e no seu campo emocional. Bom, Luzinhas, mensagem muito forte e fico grata de fazer parte dessa egrégora do Monte 2. Me conta aqui se também ressoou para você. A gente se vê na próxima semana. Gratidão profunda e um grande beijo. Luzinha do Monte 3, seja bem-vinda. Aqui é a Maria da Luz Mística. Antes da gente iniciar, quero convidá-la a preencher minha lista de prioridade. Caso deseje uma consulta de tarô comigo, vou abrir a agenda de maio. O link está no primeiro comentário, na descrição do vídeo e no Instagram, @aluzmística. Agora vamos lá, porque essa energia aqui tá forte. Nós temos, Luzinha, a solidão, a princesa de copas e o cavaleiro de ouros regendo a sua semana. A solidão vem para nos lembrar aquela ternura dourada que habita o nosso ser, quando podemos de fato passar tempo de qualidade com a gente. Quando você aprecia o calor do sol na sua pele em uma manhã de domingo, quando passa um cafezinho para si mesma, se serve, pode admirar o mundo pela janela, quando percebe que apenas você tem as suas sensações, o seu tato, a sua forma de ver o mundo, e no lugar de assustador, isso soa mágico. Afinal, Luzinha, você é um ser cósmico, você sabe disso, né? Você não é apenas quem me escuta, você é muito além. O seu eu superior escolheu a dedo toda a experiência que você teve e toda a autopercepção, a identidade que foi construída ao seu redor para viver aqui na Terra por um tempo emprestado e muito rápido. E quando você pode olhar para isso com essa perspectiva, entendendo que você foi escolhida para ter essa experiência, te lembra realmente a perfeição e a raridade, a delícia que pode ser quem se é. Entende? Da mesma forma como
Vamos pensar, é claro, né, em jogos. Se você joga algum jogo de vida simulada, tipo The Sims, ou já jogou na vida, ou já viu algo sobre isso nessa lógica, você escolhe o seu personagem. Se você é inspirado e gosta de ler, você escolhe as narrativas. Você tem os seus personagens preferidos nos seus filmes e seriados. Então, dessa mesma forma, você foi perfeitamente esculpida, entende? E a solidão, ela vem para mostrar isso essa semana, até porque vem com a Princesa de Copas, uma carta que é despojada, que é divertida, que tem brilho nos olhos, que não poupa gargalhadas. Vem com o Cavaleiro de Ouros, que parece que tem um domínio sobre o tempo. Quando eu digo domínio, Luzinha, eu não quero falar um controle enrijecedor. Eu quero dizer que essa semana o tempo está a seu favor. Tudo acontece miraculosamente em prol do bem maior. E isso pode representar uma força pessoal que não é nada agressiva, que simplesmente existe, nutrindo, sustentando, amparando a magia da vida. O nome disso pode ser fluxo. Você está no fluxo. Então, a Princesa de Copas e o Cavaleiro de Ouros também pode sugerir, graças a esse fluxo, você se sentindo em paz consigo mesma, em paz com as pessoas à sua volta, recebendo boas notícias, às vezes que não dizem nada sobre você, mas que te alegram por existirem, como que um amigo foi promovido, que a outra vai ter um bebê, que a outra está viajando no Tibete, que alguém da família está se sentindo melhor emocionalmente, que tal espécie não está mais em risco de extinção, sabe? É como se você se conectasse com essa parte, com esse lado da vida, que também é bom, que também é generoso. Então, a carta do Cavaleiro de Ouros pode representar uma sensação mais confiante conforme avança. É como se você estivesse bem desplugado do medo. É temporário? Claro, tudo na vida é. Mas justamente por ser temporário, torna tudo mais precioso. Então, Luzinha, aqui a gente tem uma semana em que a sua energia pessoal vem com a responsabilidade, o 6 de paus e o 7 de copas. A responsabilidade é legal porque no texto dessa carta, eles falam que... ele, né, o autor, o Aquiles Costas, fala que é mais recompensadora a sensação de dever cumprido do que de procrastinar. Ele fala isso e sabe o que é verdade? Pense só, quando você precisa terminar uma tarefa, fazer uma atividade física, falar algo importante com alguém, chamar alguém para trocar uma lâmpada ou trocar sozinha. Não é muito gostoso quando isso acontece, no lugar da gente ficar olhando e pensando, eu tenho que desejar parabéns para aquela pessoa. Aí o dia passa e não desejou. Daqui a pouco eu tinha que estudar isso. Aquele curso que eu comprei online, eu não vi uma aula até agora. Vai criando essas punições internas perniciosas, as caraminholas na mente. Então, o que eu quero dizer é, com a responsabilidade, Luzinha, você vai direto ao ponto, você vai pegar e vai fazer. Ó, que bênção! Então, essa carta vai te mostrar enfrentando a vida real como ela realmente é. Só que o enfrentar não é um embate. Ele é bancar, sabe? É pegar e fazer. Tanto que o 6 de paus representa sucesso. E um sucesso que parte do ponto do autorreconhecimento, mas também das pessoas ao seu redor reconhecendo se você está mais jovial, mais bonita, mais alegre por conta de um brilho que transborda de você, reconhecendo se você abandonou um vício que te fazia mal, ou se você deu essa volta por cima, não necessariamente como uma vingança de algo do próprio passado, mas simplesmente de estar de volta em si, na sua essência. E esse reconhecimento externo, ele não vem para amaciar uma versão egóica da gente, ele vem para realmente mostrar que esse é o caminho. Agora, a gente tem um 7 de copas, Luzinha, mostrando que está sendo muito simples manter essa atmosfera quando a vida está dando certo. Cuidado apenas para não acabar tentando exercer um controle sobre isso. Essa semana você não estará nesse controle, mas é muito fácil sorrir quando a gente está em paz. Mas é muito fácil sentir em paz quando a gente está sorrindo, é isso que eu quero dizer. Mas às vezes vai ser realmente muito delicado a gente sentir essa paz quando vem aquela notícia negativa que sempre haverá de chegar, porque são as idas e vindas, né? Dias da caça, dias do caçador. Enfim, o que eu quero trazer com o 7 de copas é: não crie uma bolha fantasiosa
Como também, Luzinha, não se torne uma pessoa alienada do todo. Lembre-se que existem sim situações de dificuldade, de delicadeza, que às vezes você não deve palpitar na vida alheia, interferindo através apenas do seu ponto de vista ou do seu ponto de partida. Alguém pode não encontrar saída para uma situação, ou alguém pode estar com medo de uma situação, e não seja aquela pessoa que fala: ah, imagina, boba, releva, ignora, a vida é um morango, sabe? É como se essa carta, né, da responsabilidade também pedisse que você usasse com muita sabedoria, discernimento e até mesmo um certo altruísmo, uma empatia, os privilégios que estarão ao seu redor. E aí reflita sobre o quanto isso vai ser literal e quanto vai ser subjetivo. Apesar de termos esse 7 de copas falando isso e te pedindo que não veja o mundo apenas como esse morangão cor-de-rosa, eu te incentivo a desfrutar a sua felicidade sem peso e sem culpa também, tá? Agora, a gente tem aqui cartas bem legais para o campo romântico, como a timidez, o 3 de copas e os amantes. A timidez, ela não é exatamente legal, mas ela vem para nos mostrar assim: se você tá com vergonha de algo, ou se tem alguma pessoa muito tímida te orbitando, é hora de romper com isso. E a vida vai ser muito gentil te dando a oportunidade de romper com isso. Porque o 3 de copas fala sobre eventos ou sobre momentos de tanta festividade, tanta alegria, que a gente não precisa mais usar máscaras ou não precisa de certos filtros e formalidades. Então, por exemplo, os casais podem conseguir explorar um lado mais íntimo, um lado da sexualidade, do erotismo, que até então não tinham explorado, por uma certa vergonha um do outro, por criarem ali uma persona em relação ao outro, enxergar apenas a persona do outro. Então é a hora que você pode falar: olha, eu quero assim, eu gosto disso desse jeito. E a pessoa corresponde: uau, fogos de artifício. Ou o oposto. Para além dessa parte, né, da libido, da sensualidade, pode falar apenas sobre os desejos de vida. De falar: olha, sabia que eu tenho essa vontade de visitar, sei lá, aquele parque temático de não sei qual estado ou qual país? Pode parecer bobo, pode parecer um prazer culposo, mas essa pessoa vai te enaltecer e vai, sabe, agarrar essa vontade junto a você. Também fala, Luzinha, sobre abrir o coração, né? Às vezes a gente não comenta certas coisas com o outro, vai levando ali como uma poeirinha que vai sendo colocada debaixo do tapete, e isso só traz silêncio, distância, os mundos começam a desfalecer. Então, com a carta dos amantes, é como um momento de escolher de fato estar próxima, e essa escolha com 3 de copas leva a gratidão, alegria e amor. Então, eu entendo aqui que esses casais vão evoluir em conjunto e vão em alguma festa também, às vezes até depois de uns vinhozinhos, de uma cervejinha, que vem essa abertura. Luzinhas que estão se envolvendo com alguém não é relacionamento sério. É uma pegada parecida. Você está gostando dessa pessoa, essa pessoa está gostando de você, vocês estão adorando se encontrar e se ver, mas que por pura vergonha, por pura timidez, às vezes a coisa fica um pouco mais estacionada. Bom, agora, Luzinha, é hora de trazer esse novo movimento. Agora é hora, de fato, de expor o que sente, como chamar essa pessoa para sair, fazer realmente algum tipo de encontro que é mais prazeroso, que é mais íntimo, que é gostoso, e levar a relação para um novo nível. Seja isso, Luzinha, você chamando essa pessoa para um relacionamento sério, puxando, não é uma DR, né, mas uma conversa de coração com coração. Eu entendo aqui nessa energia dos amantes que vocês estão conectados, existe reciprocidade, mas precisam falar sobre algum elefante branco que está na sala, sabe? O outro ponto é, com essas cartas, Luzinha, às vezes vocês estão se reaproximando depois de um período de distância, mas ainda não conseguiram falar sobre o passado, e é hora de puxar esse assunto sim. Tá? E aí vocês vão conseguir fazer as pazes de um jeito muito gostoso. E luzinhas que estão solteiras e não estão se envolvendo com ninguém, nós temos aqui grande potencial de romance, desde que você saia de trás das cortinas, dos bastidores. Então, com o 3 de copas e os amantes, alguém pode chamar para algum evento, ou uma festa, ou uma resenha. Ali alguém vai chamar a sua atenção, essa pessoa e você vão trocar alguns olhares, pode rolar um papo muito bacana, uma sinergia, mas por timidez, chances de nada rolar. Então, o que eu tô querendo trazer aqui? Eu não, né? O oráculo. Não caia
nessa bobajada de ficar quietinha e depois falar, poxa, não sei se eu vou conseguir ver essa pessoa de novo, pegar o contato dela, eu não sei. Vai, demonstre, e seja ousado, e tome atitude, e peça o número de WhatsApp dessa pessoa, ou tasque esse beijo nela, sabe como é? O Três de Copas fala sobre essa celebração que será mútua. E como também traz isso, Luzi, numa atmosfera geral, às vezes você tá ali conhecendo uma pessoa legal, não tem nada a ver com romance, tem a ver com amizade, você quer chamar essa pessoa pra dar um rolê, visitar um museu, sei lá, pra comer na sua casa, e tá toda pisando em ovos, chama, essa amizade pode dar muito certo, ela pode ser muito bonita. Então, quanto mais, Luzinha, você perceber quem é e não criar ali vergonha, medo, restrição sobre isso, mais você vai brilhar. Bênção, bênção divina. Aqui, campo financeiro, vem com a carta do duelo, cavaleiro de espadas e o 3 de ouros. E isso, Luzinha, me traz uma energia paradoxal. Por quê? Cavaleiro de espadas e 3 de ouros representa lucro e dinheiro chegando para você. Inclusive um dinheiro que pode chegar através de negociações em parceria, em sociedade ou envolvendo terceiros, negócios sendo selados e firmados. Só que na carta do duelo é como se alguma coisa desse errada nesse caminho. Então, pode ser que a pessoa para quem você está fazendo uma venda de um bem não consiga o financiamento ou alguma coisa role. Ou a hora que você está para assinar o contrato, chega uma ligação esquisita, uma das partes desiste, ou de repente algum percentual, alguma cláusula ali do combinado é transformada. Você não vai sair de mãos abanando, mas podem existir alguns percalços e algumas dificuldades, Luzinha, em função dessa notícia ruim ou desse abalo. Não necessariamente isso vai dizer respeito à sua vida, até porque com o Cavaleiro de Espadas você será o mensageiro que diz, espera aí, gente, a gente não precisa desistir, pode ser desse outro jeito, então utilize da sua sagacidade, da sua astúcia, mas isso pode dar ali um estresse momentâneo, tá? Um outro ponto é que você pode ser cobrada injustamente, no momento que de repente o nome fica sujo sem você tá devendo nada, ou que você já pagou a conta e chega o boleto, chega a cobrança, chega a pessoa que esqueceu ou que não viu que pagou. Eu entendo com essas cartas que pode ser um pouquinho desgastante, ter que provar que você tá certa, que você agiu com ética, que as coisas estão justas, mas tudo dá certo. Também são cartas que podem mostrar dinheiro sendo usado com manutenção de veículos ou de carro. E muito cuidado para quem pega transporte público ou carro de aplicativo para não esquecer bens pessoais, porque embora você possa reavê-los, isso também pode trazer uma certa dor de cabeça, tá? Também coisas como mala extraviada em aeroporto, em rodoviária, essas coisas, tá? Apesar disso, quando a gente olha para o seu campo profissional, a gente tem uma energia um pouco mais do marasmo. Então, embora tenha dinheiro entrando com certos tropeços, a gente tem o romance, o 5 de ouros e o 9 de paus, mostrando que no trabalho é como se você desse 2 passos para frente e um para trás. Então, se você trabalha em uma empresa, eu entendo que está tudo muito desorganizado, a comunicação entre os setores está dificultando muito a sua vida porque ela é inexistente. No 9 de paus, isso te leva a atrasar o seu trabalho, porque outras pessoas não estão fazendo o que elas precisam. Na carta, o romance, você pode ter alguns aliados que entendem este seu lado, mas que também não conseguem agir tanto. Então, assim, é como se você sentisse que a sua possibilidade de crescer e evoluir está sendo literalmente embargada por alguém que não age da forma mais competente, se é que você me entende. Essa energia de 9 de paus, inclusive, pode falar sobre remarcações de reuniões importantes, um cliente que você está esperando, que você precisava já ter essa reunião, essa conversa, de repente não pode mais. Alguém importante decide visitar a empresa e aí todas as operações ficam suspensas. Isso também traz ali esse delay que você não estava com energia para vivenciar. E é, assim, uma sensação um pouco desgastante. Em outra perspectiva, com o romance 5 de ouros, também pode acontecer, Luzinha, de você acabar tendo um atrito com o seu par, a sua dupla, ou pensando, né, no romance num lado mais íntimo. Às vezes você se envolveu com alguém do trabalho, não deu certo, aí tá naquela fase de ter que olhar pra cara daquela pessoa, de precisar ter uma postura corporativa simpática, mas no fundo não tá tão bem.
Pode ser o caso de alguém novo entrar no trabalho e ser um antigo contato, né, um antigo relacionamento. O que eu entendo é, aqui, Luzinha, as coisas estão um pouco mais desfalcadas, né? E o seu poder de ação é quase zero. Então, aproveita que tá bom. Pessoas que trabalham por conta própria, a energia vai ser um dia muito cheio, outro dia vazio. Muita gente marcando com você, mas muita gente desmarcando. É como se fosse tentar dar uma tampar o sol com a peneira, sabe? Então, na carta do 9 de paus, essa é uma energia transitória e passageira. Ela vem até mesmo para que você consiga firmar um pouco melhor o seu trabalho, redefinir algumas diretrizes para não passar por esse perrengue. Pode ser caso de procurar alguém para te ajudar, para prestar uma consultoria, fazer uma avaliação um pouco mais apurada, mas não se desespere porque tudo isso será restituído. Quem trabalha presencial, ou mesmo quem trabalha home office, alguma coisa pode estragar no seu trabalho, tipo seu computador pode dar um pane, ou pode de repente o ar-condicionado do seu estúdio pode não funcionar, alguma coisinha pode estragar que também faz com que você perca algum dia de serviço. E aí, como autônomo, a gente sabe, eu sei, porque também trabalho assim, que um dia sem trabalhar é um dia sem ganhos, é um dia que às vezes até dá uma atribulada ali na nossa rotina. Então, é algo que pede essa precaução, né? E luzinhas que estão buscando oportunidades profissionais. Alguém tá aqui para te dar uma resposta, mas essa pessoa tá te enrolando, luzinha, e ela não vai fazer isso. Então, sendo muito sincera, não fique esperando que ninguém te salve, que ninguém te ajude, que ninguém resolva para você nenhuma questão. 5 de ouros mostra que a coisa tá ficando um pouco mais apertada, e digamos que o seu prazo, ele tá ficando cada vez mais justo. Embora você esteja em paz quanto a isso, como eu vejo aqui nas cartas iniciais, o 9 de paus fala que essa semana pode ser o último adiamento que você faz para realmente ir em busca de uma nova oportunidade profissional, tá? Então, é um momento ali de se despedir da fase sabática, vamos falar assim. Pode ser porque um seguro-desemprego está chegando ao fim, ou porque agora já começou a mexer nas reservas que não queria, por alguma demanda pessoal mesmo, mas a ideia que vem é essa semana dificilmente chega alguma coisa nova, e talvez você queira organizar alguns aspectos da sua vida antes de ir mais a ferro e fogo, mas é hora de encarar realmente essa responsabilidade. Luzinha, temos a mensagem do oráculo da lua, que veio com a lua nova em peixes, com a mensagem da meditação e contemplação. Me lembra bastante a solidão. É hora de se apaixonar por cada detalhe de quem se é, como eu trouxe. E a gente tem também a carta O Sol, do oráculo dos anjos e ancestrais, e eu vou colocar pra gente o texto guia, como uma mensagem espiritual. Eu gosto dessa energia do Sol, porque querendo ou não, ela também representa a nossa integridade, a nossa verdade. Ela vem como uma espécie de lembrança de quem a gente realmente é. Aqui diz: o Sol, há muito, é associado à energia do sucesso. É o astro mais poderoso do sistema solar. Então é claro que a carta do Sol aparece em uma leitura trazendo poder, sucesso e luz. Ela ilumina todas as conexões, elimina as trevas, traz uma sensação de juventude e te convida a se conectar com a energia da alegria para que você possa ser luz em espírito e coração. Você está sendo cercado pelo brilho do sol neste momento. Oportunidades de sentir e ter sucesso estão girando e dançando ao seu redor. Relacionamentos e amizades progridem com alegria e você se sentirá feliz e elevado. Se estiver em um lugar claro e ensolarado agora, haverá outras maneiras de desfrutar do calor e da alegria. A energia solar traz saúde e vitalidade e pode energizar e aquecer, também te encorajando a crescer. A energia de expansão está com você neste momento e está sendo oferecida a oportunidade perfeita para seguir em frente. Se você quer dar a vida a algo ou estiver pronto para um novo passo em uma relação, o Sol trará a energia certa para você. E se estiver fazendo alguma pergunta, a resposta é definitivamente sim. Porque eu trouxe que ele fala muito sobre ser quem se é. Porque o Sol pode representar a nossa essência. Por exemplo, na astrologia, o nosso signo solar representa essa atmosfera essencial que nos rege. Entende? Então, quando a gente tem essa bonança energética, é quase como um lembrete de como nossa verdadeira e pura energia realmente se manifesta. Bom, meuzinhas, me contem como ressoou para vocês. Eu estou muito grata pela leitura, espero de coração ter contemplado e contribuído. Vou me despedindo por hora. Um grande beijo e até semana que vem.